Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje aprenderemos com Davi mais uma importante lição. Dessa vez sobre como aceitar os nãos de Deus de uma maneira madura. Por mais que tenhamos uma boa intenção em mente, isso não significa que o que planejamos será avalizado pelo Senhor. Quanto mais estudo a palavra, mais entendo que não devemos orar para Deus abençoar nossos planos e nossos caminhos. Uma oração sábia é pedir para que Ele nos revele seus planos e seus caminhos, pois estes sim já estão abençoados. Andar conforme a vontade de Deus e não a nossa é uma das lições mais importantes que aprendo estudando as Sagradas Escrituras. Capítulo 17. A promessa de Deus a Davi. O rei Davi já morava em seu palácio quando certo dia disse ao profeta Natã: Aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: Faz o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. E naquela mesma noite Deus falou a Natã: Vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: Não é você que vai construir uma casa para eu morar. Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei Israel do Egito, mas fui de uma tenda para outra e de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado todo Israel, alguma vez perguntei a algum líder deles que mandei pastorear o meu povo: Por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano sobre Israel, meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. É ele que vai construir o templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. A primeira coisa que me chama a atenção é o fato de a ideia de construir o templo ter vindo a Davi na época do estabelecimento, ocasião em que finalmente conquistamos a promessa e estamos usufruindo dela. Note que ele vivia tranquilamente em seu palácio quando essa ideia surgiu. E a reflexão que faço é a seguinte: quando Deus nos entregar aquilo que nos prometeu, precisamos ter cuidado para não perder a dependência dele. Só porque chegamos ao tempo de estabelecimento não significa que não dependamos mais do Senhor. Nós sempre precisaremos perguntar a Ele o que quer que façamos. Não podemos julgar que já conhecemos a sua vontade de antemão. Por mais que um plano ou projeto pareça de Deus aos nossos olhos, precisamos validar isso em oração, antes de tomar uma decisão. Costumo dizer que nem tudo que parece ser de Deus realmente provém dele. Davi teve uma boa intenção ao desejar construir o templo. Ele era tão grato por tudo que o Senhor o havia proporcionado que não achava justo a arca residir em uma tenda, enquanto ele mesmo usufruía do conforto de um palácio. Sua intenção era sincera e desinteressada, pois ele já havia conquistado tudo que poderia almejar. Seria um ato de agradecimento e não de barganha. Mesmo sendo a coisa certa, com a motivação alinhada, não era o tempo oportuno. Deus tinha outros planos para a construção do templo. Não seria Davi que a executaria, mas sim um de seus filhos. Não sabemos ao certo por que Deus não permitiu que Davi erguesse o templo. Talvez quisesse mostrar a ele a importância de transmitir um legado. Ao deixar a mais importante obra a cargo de seu sucessor, Davi estava sendo provado em suas motivações. O que ele valorizava mais? Ter seu nome exaltado ou ver o nome do Senhor ser exaltado? Creio que a resposta fica clara na oração que ele faz em seguida. Versículo 16. A oração de Davi. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: Quem sou eu, ó Senhor Deus, e o que é a minha família, para que me trouxesses a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da família deste teu servo. Tens-me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus. O que mais Davi poderá dizer-te?
por honrares o teu servo. Tu conheces o teu servo, ó Senhor. Por amor do teu servo, de acordo com a tua vontade, realizaste este feito grandioso e tornaste conhecidas todas essas grandes promessas. Não há ninguém como tu, ó Senhor. Nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome famoso, realizando grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações diante do povo que libertaste do Egito. Tu fizeste de Israel o teu povo especial para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor, que a promessa que fizeste a respeito de teu servo e de sua descendência se confirme para sempre. Faze conforme prometeste, para que tudo se confirme, para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam: o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, é Deus para Israel, e a descendência do teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Tu, meu Deus, revelaste a teu servo que formarás uma dinastia para ele. Por isso teu servo achou coragem para orar a ti. Ó Senhor, tu és Deus, tu fizeste essa boa promessa a teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Aqui, Davi deixa clara sua absoluta aceitação ao não de Deus. Em nenhum momento ele questiona o Senhor por que não poderia construir o templo ele mesmo. Davi tem a maturidade e a sabedoria de compreender que os planos que o Senhor tinha eram infinitamente maiores do que qualquer coisa que Davi pudesse sonhar ou imaginar. Fazer de um pastor de ovelhas um rei com uma dinastia perene era algo muito superior à construção de um templo. Capítulo 18. As vitórias militares de Davi. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os subjugou, e tirou do controle deles as cidades de Gate e seus povoados. Davi derrotou também os moabitas, que ficaram sujeitos a ele, pagando-lhe impostos. Além disso, Davi derrotou Hadadezer, rei de Zobá, nas proximidades de Ramate, quando Hadadezer tentava obter o controle na região do rio Eufrates. Davi se apossou de 1.000 dos seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. E em seguida estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os a lhe pagarem impostos. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Davi também trouxe para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer. De Teba e Cum, cidades que pertenciam a Hadadezer, o rei Davi trouxe grande quantidade de bronze, que Salomão usou para fazer o tanque de bronze, as colunas e vários utensílios. Quando Tou, rei de Ramate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, enviou seu filho Adorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer, que tinha estado em guerra contra Tou. Com Adorão mandou todo tipo de utensílio de ouro, de prata e de bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e o ouro tomados de todas essas nações: Edom e Moabe, os amonitas e os filisteus e Amaleque. Abisai, filho de Zeruia, derrotou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Depois colocou guarnições militares em Edom, sujeitando todos os edomitas a Davi. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Olha que interessante. Depois de Davi se resignar à vontade de Deus e se conformar em não construir o templo, ele saiu conquistando vitórias por onde quer que fosse. E uma reflexão me surge aqui. Creio que o propósito que Deus tinha para Davi não era construir um templo, mas sim construir uma nação. O trabalho de Davi consistia em pavimentar o caminho para que seu descendente vivesse um tempo de paz, no qual poderia edificar um lugar para a presença de Deus. Não podemos construir um edifício sem antes cavar e instalar os fundamentos. Davi lutou, batalhou muito para conquistar o respeito perante as nações ao redor. Todas as vitórias militares que o Senhor concedeu serviram para que os inimigos tivessem medo do Senhor dos Exércitos, do Deus de Israel. Foram essas vitórias que conquistaram uma paz duradoura durante o reinado de Salomão. Versículo 14. Os oficiais de Davi. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era o arquivista real.
Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Sausa era secretário. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. E os filhos do rei Davi eram seus principais oficiais. A Bíblia relata que Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. E logo em seguida menciona os nomes de alguns de seus oficiais. A reflexão que faço é a seguinte: Davi só conseguiu exercer um bom governo para todo o povo porque estava muito bem assessorado por homens que compartilhavam da sua visão e dos seus ideais. Uma das coisas que mais me chama a atenção no reinado de Davi é a lealdade de seus homens. A honra e o respeito que tanto soldados quanto autoridades e todo o povo demonstravam por ele é algo que não tem precedentes em nenhum outro reinado. Davi conquistou algo que poucos reis depois dele conquistaram: respeito, honra e admiração. Foi o temor do Senhor e uma conduta íntegra que balizaram suas decisões e suas atitudes. O caráter precisa ser provado para ser aprovado, e o rei Davi certamente passou por todas as provas necessárias. Eu te vejo no capítulo 19.